Então essa é a primeira aula sobre sinais e sistemas. Então a primeira pergunta que vem é o que são sinais, né, e o que são sistemas. E sinais geralmente são alguma medição, né, de alguma grandeza ao longo do tempo. Então vamos supor que a gente tenha um objeto e que esse objeto a gente esteja imprimindo uma força nesse objeto. E esse objeto vai desenvolver uma velocidade. Então a gente pode ver que a força como a velocidade como sendo sinais. Então, e aqui seria o sistema, né, o objeto, que ao a gente aplicar um sinal de entrada na força, produzirá um sinal de saída, né, que é a velocidade ou a posição, o deslocamento dele em relação ao tempo. Então, vamos supor que a gente tiver também um outro sistema, um circuito, que a gente pode ter uma tensão variável, que a gente está aplicando, que seria um sinal de entrada. Então, vamos supor que um circuito RC. E a gente pode pegar a tensão no capacitor aqui como sendo a tensão de saída, né, que seria nosso sinal de saída. Então a gente tem um sinal de entrada, a tensão que está sendo aplicada na entrada do sistema, e o sinal de saída, que aqui no caso é a tensão no capacitor, poderia ser a corrente, né, poderia ser a tensão no resistor. Um outro exemplo que está aqui na tela seria um sinal de voz. Então a gente tem a amplitude da pressão ao longo do tempo. Então aqui o eixo aqui do tempo, né, de 1,6 segundos a 2,4 segundos, e a amplitude aqui da pressão da voz variando ao longo do tempo. Bem, agora dei um sinal, um zoom nesse sinal para a gente ver aqui melhor, né, a oscilação, né, desse sinal de voz. A gente vê aqui que é um sinal que se repete, né, praticamente, né, e tem alguma mudança ao longo do tempo, mas é praticamente uma repetição. E aí mais pra frente nós vamos ver aqui que o conceito de periodicidade, né? No caso aqui não é um sinal periódico, a gente chama um sinal de quase periódico. Nesse caso aqui é uma vogal, por isso que a gente vem ver essa quase repetição do sinal ao longo do tempo. Bem, outro exemplo de sinal é uma imagem, né? Então aqui a gente tem uma foto, né? E uma imagem a gente pode considerar como sendo um sinal bidimensional, né? Então o brilho, a intensidade, as cores variam ao longo das duas dimensões. Se a gente pegar uma linha daquela imagem, aí aqui eu fiz o gráfico mostrando como é que varia a intensidade das componentes vermelho, verde e azul, né, naquela imagem anterior, ao longo do deslocamento, né, que é os pixels. Então a gente tem uma imagem que é de 256 pixels. Então a gente pegando uma linha que tem 256 pixels, a intensidade do vermelho, a gente está vendo aqui como é que ela varia, né, do verde e do azul. Então, de forma geral, os sinais eles carregam alguma informação, né, sobre o mundo, e os sistemas, de certa forma, eles processam, né, esses sinais, gerando outros sinais nessa sua saída. E para representar isso, a gente faz uma abstração. A gente representa os sistemas geralmente como sendo uma caixa e representa com setinhas aqui o sinal de entrada e o sinal de saída. Então, vamos supor que X é o sinal de entrada e Y é o sinal de saída. E aqui essa caixa é o nosso sistema. E a gente vai verificar que existem dois tipos de sinais e sistemas que nós vamos trabalhar aqui. Então existem os sinais contínuos no tempo e os sinais discretos no tempo. Então, para fazer essa distinção, o sinal, quando ele for contínuo no tempo, a gente usa essa seguinte notação. Então, x de t é um sinal contínuo no tempo, a saída y de t, uma saída no sinal contínuo no tempo. E se o sinal for discreto, a gente usa essa outra notação, x. A gente usa o cochete e a gente
gente usa a variável n para falar qual que é a amostra. Então, o t é um instante do tempo, né? E o n também é a variável para falar qual que é a amostra. Então, nós vamos falar o que é isso. Mas o sinal contínuo, né? A gente representa ele com um sinal que varia continuamente no tempo, né? Então, vamos supor aqui o x de t. Um sinal que é discreto, ele é um sinal que ele não é definido para todos os instantes. Então, ele é definido apenas em algumas amostras, né? Então, para alguns instantes, para algumas amostras n. Então, para alguns valores de n. Então, para n igual a 1, 0, 1, 2, 3, né? Para os números inteiros. E a gente representa esse sinal fazendo um gráfico dessa forma. Então, esse aqui significa que o sinal x de n ele está definido apenas, o x é definido apenas para alguns valores de n, para n inteiro. Então, um conceito fundamental que nós vamos utilizar aqui é a de transformação do sinal, a transformação da variável independente. Então, pode ser basicamente uma revisão, né? Vamos ver o que são essas transformação da variável independente. Então, essa transformação da variável independente, a gente tem duas transformações. A gente tem a translação e temos também a mudança de escala. Então, primeiramente, vamos ver a translação. Então, a translação de um sinal, vamos supor que temos um sinal contínuo no tempo, e a gente vai aplicar a ele uma translação, né, de um determinado valor t0. Então, x de t menos t0 é o sinal x trasladado de t0. Então, vamos fazer o gráfico aqui para ilustrar o que é isso. Vamos supor que o nosso sinal x seja assim, x de t. Então, vamos supor que o nosso t0 é maior do que 0. Então, para fazer esse exemplo, vamos supor que o nosso t0 seja igual a 1. E vamos supor que esse pico aqui ocorreu justamente no instante t igual a 1. Então, quem que é o nosso x de t menos 1? Então, o nosso x de t menos 1 nada mais é do que o x de t que a gente tinha anteriormente deslocado de 1 para a esquerda. Então, agora o pico que antes corria no 1 está ocorrendo no 0. E esse aqui é o gráfico do nosso x de t menos 1. Da mesma forma, se o t0 fosse negativo, então vamos supor que o t0 seja negativo, por exemplo, t0 igual a menos 1, o que vai ocorrer é que o deslocamento estará no outro sentido. Então, o pico, em vez de ocorrer no 1, passará a ocorrer no 2. Então, o sinal seria mais ou menos isso aqui, né? Então, aqui o x de t mais 1. Então, para sinais discretos, né, a gente vai ter mesma coisa.
Então vamos supor que a gente tem um sinal discreto x de n x de n vale 3 em n igual a 0, 1, 2 em n igual a 1, 1 em n igual a 2 e 0 fora desse intervalo. Então, se a gente deslocar esse x de n, vamos colocar, de forma geral a gente coloca um x de n menos n0, né? X de n menos n0. Da mesma forma, se esse n0 for positivo, vamos supor que n0 seja igual a 1. Então a gente vai fazer o gráfico do x de n menos 1. E da mesma forma que ocorreu no outro caso, o deslocamento vai ser para a esquerda. Então a gente vai ter o mesmo desenho, só que isso aqui vai ocorrer no instante menos 1, no instante 0, no instante 1. Então esse aqui é o gráfico x de n menos 1. E se o n0 for negativo, né, a gente tem o x de n mais 1, que será a mesma coisa, só que o deslocamento para o outro lado. Certo? Então, esse é o x de n mais 1. A outra transformação é a mudança de escala, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui do que é a mudança de escala. Vamos supor que o nosso x seja esse sinal. Vou deixar aqui assim. Então, esse aqui é o nosso x de t. E vamos supor que esse ponto aqui seja A. E aqui, menos A. Então, a mudança de escala, a gente vai representar aqui como sendo x de AT. A gente vai multiplicar a variável independente por um valor. Então, vamos supor que esse A seja igual a 2. Então, x de 2t. Então, x de 2t é uma mudança de escala de forma que o que acontece é uma compressão do sinal. Então, aqui passa a ser A sobre 2 menos A sobre 2. Nem a amplitude aqui do sinal, claro, não muda, né? Se aqui a amplitude era 1, aqui a amplitude continua sendo 1. Então, a gente tem uma compressão. Quando A é igual a 1, nada ocorre, né? Quando A é maior do que 1, que a gente tem a compressão. Quando A é menor do que 1 e maior do que 0, que a gente tem uma dilatação. Né? Se o A, nós vamos chegar, se o A for negativo, a gente vai espelhar o sinal. Então vamos fazer isso aqui. Vamos supor que agora o A esteja entre 0 e 1. Então, o A está entre 0 e 1, por exemplo, o A é igual a meio. Se o A for igual a meio, o nosso sinal vai ser dilatado por um fator 2. Então aqui passa a ser 2A menos 2A, amplitude que não muda, x de t sobre 2. Certo? Então é bem fácil. Vamos supor se o A for negativo, A igual a menos 1. Então vamos trocar o sinal porque esse aqui não vai dar certo. Não vai fazer diferença. Vamos supor que
sinal seja isso. Tá bom. Quando A for negativo, o que vai acontecer é que o sinal será espelhado. Então aqui x de t, x de menos t. Então esse pedaço que está aqui vem parar aqui, né? E esse outro que está aqui vem para cá. E é claro que a gente pode também fazer combinações, né? Então vamos fazer um novo exemplo. Supor que o x seja este sinal aqui. Então 1, 2, 1, x de t. E a gente quer fazer o gráfico do x de t mais 1. Então x de t mais 1 é o x de t deslocado de 1 para a esquerda. X de t mais 1. Então a gente deslocou para a esquerda, certo? Quem que é o x de menos t? X de menos t é o x espelhado. Então esse aqui é o gráfico do x de menos t. E quem que é o x de menos t mais 1? Então o que ocorreu agora é que, como a gente espelhou, o deslocamento do sinal será no sentido oposto. Uma vez seria como se a gente pegasse o sinal x, espelhou, e depois a gente tem que deslocar ele de 1. Só que ao invés de deslocar de 1 para a esquerda, a gente vai deslocar ele de 1 para a direita, porque como a gente espelhou, inverteu os sentidos. Menos t mais 1. Daí, se surgir alguma dúvida, é fácil, né? A gente pode observar quando t for igual a 1, substituindo aqui. Então esse aqui é o x de menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1 é 0. O x de 0, a gente olha aqui no gráfico original, o x de 0 é igual a 1. Então, esse ponto aqui é igual a 1. Se a gente pegar um ponto aqui, x de 0, ó, t igual a 0, é o x de 0 mais 1, x de 1. X de 1, olhando aqui no gráfico original, é igual a 1. Então, esse ponto aqui está aqui. E já avaliando em x, em t igual a menos 1, então menos 1 menos, mais. Então 1 mais 1, 2, x de 2 igual a 0. Então, aqui é igual a 0. Então, surgindo a dúvida, basta a gente pegar alguns pontos e a gente facilmente verifica se fizemos corretamente. E vamos supor agora que a gente queira fazer uma outra combinação. Então, eu vou copiar isso aqui. Então, a gente tem aqui nosso x de t. E agora a gente quer fazer o x de 2t. Então, vamos fazer aqui. Então, x de 2t, como a é maior do que 1, vai haver então uma compressão por um fator igual a 2. Então, quando a gente tiver t igual a 1,
x de 2t equivale ao x de 2, que é 0. Quando for meio, equivale ao x de 1, que é 1. Então, o gráfico fica esse aqui. Certo? Feio aqui, meio aqui. Meio. E se a gente agora fizer um deslocamento, vamos supor que a gente queira fazer o gráfico de x de 2t mais 1. Então agora o deslocamento, ao invés de ser de uma unidade, o deslocamento passa a ser de meio, porque a gente fez uma mudança de escala por um fator 2. Então se a gente olhar aqui quando t foi igual a menos meio vezes 2, menos 1 mais 1, 0, então isso equivale ao x de 0. Quando t for igual a 0, é o x de 1 que vale 1. E depois, quando t for igual a meio, isso equivale a meio vezes 2, 1 mais 1, 2, x de 2 é 0, então é isso aqui. Então é o mesmo gráfico que a gente fez aqui, uma mudança de escala para um fator de 2, né, comprimento no fator de 2, e aqui a gente pegou esse gráfico e deslocou ele de meio, ao invés de deslocar de 1, porque a gente fez essa mudança de escala para o fator 2. Bem, outro conceito importante que a gente precisa é periodicidade. Então, no caso de um sinal contínuo, x de t, a gente fala que ele é periódico se ele for igual ao x de t mais um certo t, um período. Então significa que depois de um intervalo de tempo t grande, né, ele repete. Então, por exemplo, se o nosso sinal era esse sinal aqui, e ele se repete, então vamos colocar aqui t, 2t, então ele se repete indefinidamente. Então esse nosso sinal x de t, ele é periódico, e o período dele é o t, né, que é o menor intervalo no qual ele se repete. É claro que se a gente considerar um intervalo tamanho 2t, ele se repete também, né? Então por isso que a definição do período é o menor intervalo no qual o sinal se repete. E no caso de um sinal discreto, é a mesma coisa. A gente fala que um sinal discreto, x de n, ele é periódico se ele repete depois de n amostras. Então, vamos supor aquele exemplo anterior daquele sinal. 3, 2, 1. Se ele começa a repetir aqui agora, e continua repetindo indefinidamente para os dois lados, então a gente diz que esse sinal é periódico. Aqui vale 1, 2, 3. Então a gente pode ver aqui que esse sinal x de n, ele é periódico com n igual a 4. Aí depois de 4 amostras, então 1, 2, 3, 4, ele começa a repetir. Então essa aí é a definição do que é um sinal periódico. Então da mesma forma que, né, se a gente também pegasse um n igual a 8, né, ele também repetiria. Então da mesma forma que a gente fez no caso contínuo, a gente vai definir o período, né, como o menor n no qual o sinal começa a repetir, né, indefinidamente.
conceito importante é o que é um sinal par e o que é um sinal ímpar, né? Par e ímpar. Então a definição é a seguinte: o sinal par x de t, a gente diz que ele é par se ele for igual a ele espelhado. Então nesse caso aqui o sinal é par, né? Por exemplo, esse sinal é um sinal par. Porque se a gente olhar aqui para x de t maior que 0, x de t menor que 0, a gente tem a mesma coisa, né? Está espelhado em relação ao zero. Um sinal ímpar é quando x de t é igual ao menos x de menos t. Então, o sinal ímpar ele tem como ponto de simetria a origem. Então, isso aqui seria o sinal correspondente ímpar, né? Então esse sinal x de t ele é ímpar. É só olhar o valor dele aqui em um determinado ponto igual menos valor quando considerar um ponto. Vamos supor que é um ponto t', né? Aqui é o ponto menos t', né? Então x de t' é igual a menos x de menos t'. É igual a x de menos x de t'. E isso aqui é interessante porque a gente vai ver que qualquer sinal x pode ser escrito como uma soma de uma parte par e uma parte ímpar. Então, o sinal x qualquer ele pode ser escrito como uma soma da parte par dele, a parte par do x, mais a parte ímpar do x. E como é que a gente obtém a parte par e a parte x? Então, a parte par do sinal x nada mais é do que meio do x mais o x espelhado. E a parte ímpar é meio do x menos o x espelhado. E obviamente somando as duas partes, né? Então vamos fazer a soma desses dois, a parte par e a parte ímpar, então dá meio de x mais meio de x dá x, depois vamos colocar aqui meio de x mais meio de x mais meio de x espelhado e menos meio do x espelhado. Então esse aqui se anula, dá zero, e esse aqui dá o x. Então a soma da parte par com a parte ímpar é igual ao x. E pela definição aqui a gente pode ver que realmente, dado um x, o x, a parte par definida dessa forma é par e a parte ímpar realmente é essa, é ímpar. Então vamos pegar aqui, por exemplo, vou pegar a parte par, vou fazer a parte par do x, vou colocar aqui menos t. Então, substituindo ali na equação, né? Então fica o x de menos t mais x de t. E obviamente, né, trocando a ordem desses dois, eu tenho o mesmo que estava aqui em cima. Então, se
parte x menos t e a parte par. X de t, os dois são a mesma coisa, logo esse aqui par. Então, vamos supor que y de t é definido como sendo a parte par de um x, né? Então, meu y é par. Da mesma forma, seria se eu fizesse o parte ímpar. Substituindo aqui com menos t. Então fica meio x menos t menos x de t. E eu posso colocar menos 1 em evidência. Então fica menos meio x de t menos x de menos t. Aqui é exatamente menos meio menos parte ímpar do x. Então logo a parte ímpar é ímpar e a parte par é par. Então por essa aula vamos ficar por aqui. E na próxima vamos ver algumas funções ou sinais, né, que são importantes aqui para o nosso desenvolvimento da análise de sinais de sistemas. É interessante lembrar que quando a gente fala no contexto aqui de sinais de sistemas, né, a gente chama de sinais, mas na matemática são funções, né? Então sinais e funções vamos usar o termo aí intercambiável, né? Então agora, se a gente chamar de sinal ou de função, estamos querendo dizer aqui a mesma coisa.